Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você vai ver que eu tô com a mesma camisa do vídeo passado, né, que é falando sobre o Tailwind, certo? É porque como eu tô gravando ali uma sequência de vídeos, então eu acabo mantendo ali a mesma camisa. Mas enfim galera, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile. E esse é um dos vídeos que estão dentro da playlist atualizada do curso de React Native, beleza? E no nosso vídeo passado, como eu havia comentado, a gente estava falando sobre o Tailwind CSS, tá? E quais são as vantagens de você utilizar ele, como que você pode implementar isso dentro do seu projeto React Native. Bom, isso é muito bacana. Beleza? E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as fontes personalizadas, também trazendo um contexto de desenvolvimento nativo, ou melhor, criando uma build de desenvolvimento. Acho que esse é o nome traduzido para Development Build. Okay? Talvez, se você já acompanha aqui o canal, você já sabe sobre isso, mas caso você não saiba, não tem problema, eu vou te explicar. O que acontece? Certas bibliotecas que a gente acaba inserindo na nossa aplicação, porque a gente precisa deles, né? Então você tem lá o Firebase, né? Você tem lá o Native Base, né? Você tem outras bibliotecas aí que algumas delas não tem suporte para o Expo, ou seja, não tem suporte para a ferramenta Expo que a gente está utilizando aqui, ó. Tudo que a gente está fazendo é baseado no Expo. E aí o que acontece? Muitas vezes, antigamente, o que você fazia? Você usava o Expo, né? Você criava lá o seu projeto no Expo. E quando você precisava de uma biblioteca nativa, né? Ou seja, que não tinha suporte para o Expo, você tinha que rodar o React Native, ou seja, a React Native CLI, aquele negócio que todo mundo tá doido para fugir, certo? E olha só que bacana, o Expo ele criou uma ferramentazinha a mais, na qual a gente consegue executar ferramentas que não tem suporte ainda para ele, porém ele cria uma Dev Client, vamos dizer assim, que é um espaçozinho para você poder rodar os seus projetos que não tem suporte para o Expo, né? Então você gera uma build que é, vamos dizer assim, um APK mesmo do seu projeto. E a partir desse APK, você consegue, com a Dev Client, rodar o Expo sem ser pelo Expo Go, certo? Porque o Expo Go é exatamente esse app que a gente está utilizando. E como ele não tem suporte para o Expo Go não vai funcionar. Caso você rode o Firebase, né, o Native Base, eu acho que é Native Base, mas você tem diversas bibliotecas aí que não tem suporte para o Expo, tá ok? Então toda vez que você for ver, eu preciso usar a biblioteca X, só que ela já falou que não tem suporte para o Expo, não tem problema, você gera uma Development Build, tá bom? E aí dá tudo certo. Tá, cara, e como é que eu faço isso? Beleza, eu vou te mostrar como é que você faz isso baseado no nosso conteúdo de hoje, que é o que? Usar fontes personalizadas no seu projeto. E galera, eu já falei sobre a nova atualização da Expo Fontes, eu posso estar tentando deixar aqui no card ou na descrição, onde lá eu já falei que existem dois métodos de você carregar fonte na sua aplicação. Primeiro método, não eficiente, que é você carregar de uma vez só, então você vai lá, você cria o seu projeto e ele vai e carrega. E aí depois ele vai e carrega de novo. Aí depois vai e carrega de novo. Toda hora você está tendo que carregar as fontes. E aí isso, em questão de performance, você acaba sofrendo. Então, qual seria a melhor opção? Seria você carregar uma vez e acabou. Você não precisa mais carregar, certo? E é essa a ideia que vem de você usar fontes locais. Então, ao invés de você usar fontes que vem ali do Google Fontes, tá? Que não tem problema nenhum, só que o problema é que você, toda hora que você entrar no app, você vai precisar carregar ele e recarregar ele, certo? Você usa uma fonte local que ele já está lá, certo? E aí você só precisa carregar uma vez só, porque depois ele fica lá guardado no cache, beleza?
Ok, então a gente vai instalar esse carinha aqui, parar o projeto, instalar aqui para mim. E aí a gente vai dar uma olhada nas fontes que a gente vai precisar aqui. E para mim, o único site confiável ali para fonte é o Google Fonte. Ah, cara, mas eu conheço um outro que também tem fonte. Beleza, tá? Mas para mim, eu considero o Google Fonte mais confiável. Beleza? E aqui, de exemplo, eu vou estar usando esse Open Sans. Mas, cara, você tem ali uma pancada de fontes para você inserir no seu projeto, tá ok? Mas eu vou utilizar o Open Sans. E o que eu faço para usar fontes locais? Eu vou ter que baixar essas fontes, certo? Eu não posso simplesmente pegar e achar que por passe de mágica ele vai aparecer lá. Não, eu tenho que baixar, certo? É claro que se você usar essa Expo Google Fonte, você não vai precisar baixar as fontes no seu computador, tá bom? Ele mesmo vai fazer esse processo de baixar. Só que, mais uma vez, você perde a performance por causa disso. Então, olha só, aqui eu vou usar esse Light, ele não está me deixando selecionar. Então, eu vou clicar aqui, ó, Get Fonts, ok? E vou em Download All, beleza? Ele baixou aqui para mim em formato zip. Show! E eu extraí aquele arquivo lá, tá bom? Já que ele estava em zip, eu fui lá e extraí ele. E ele me gerou aqui alguns arquivos. O único arquivo que eu vou querer é esse static aqui, tá ok? Então, ó, vou apagar. Vou apagar. Vou apagar. Esse readme aqui também vou apagar. Acho que só, né? Show! E aqui dentro de Static, cara, eu tenho vários tipos de fonte. Só que, galera, eu posso colocar todos? Posso. Só que você pensa, eu vou usar todos eles? Se você parte do pressuposto que você vai usar todos eles, o que eu acho não é tão comum, tá? Mas se você achar que vai utilizar todos eles, beleza, você insere. Beleza? Mas eu vou inserir apenas o que eu quero. Então, por exemplo, esse condensa eu não vou colocar nenhum. Eu vou colocar esse Open Sun aqui, semi-condensado. Não é o semi-condensado que eu quero. Eu quero esses normaizinhos aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou copiar geral aqui, tá? Vou dar um Ctrl X. Vou jogar aqui para dentro de Asset. E vou criar uma pasta chamada Fontes, ok? E aqui dentro eu vou inserir aqui. E ele veio com um index. Esse index é do app. Eu acabei trazendo o index do app. Ok. Então, somente essas fontes aqui que eu vou estar utilizando. E aí eu posso vir aqui em Static e apagar. Você viu aqui, ó, que ele já adicionou o plugin Expo Font. Ele está aqui dentro de app.json. Tá vendo? Ele já trouxe aqui para mim. E aqui dentro de plugins, eu vou passar aqui para ele quais são as fontes que eu realmente preciso que seja carregada quando eu criar um development build. Aqui, ó, ele vai até te passar o padrãozinho. Então eu vou copiar aqui mais ou menos e vou colar aqui dentro, tá? E ó, ele já tá aqui certinho, ó, .asset / fonte, tá? Já tá aqui dentro de fonte. Vou chamar essa Open Sun Bold, vou copiar o nome dele, vou passar aqui para cá. Só que você vai ver que a extensão dele é .ttf. Então eu posso ou trocar a extensão que está aqui, ou eu posso trocar aqui, ó. Então eu vou escrever ttf e eu vou inserir os outros. Só que nem todos que estão aqui eu também vou usar. Então, por exemplo, esse extra bold aqui, ó, eu posso apagar. Light também não vou apagar. Esse Delicate também vou apagar. Semi bold também vou apagar. O medium também vou apagar. Vou apagar esse também. Então eu só vou deixar esses três. Copiar o nome. Salvei aqui, então eu coloquei os três, as minhas três fontes que eu vou estar utilizando dentro do meu projeto. Ok, vou fechar aqui, vou salvar aqui, fechar. E agora que vem a parte mais interessante. Para criar uma build de desenvolvimento a partir do Expo, olha só, você vai rodar npx expo build, ok? Como eu estou no Windows, ele só vai gerar ali para mim a pasta Android. É uma pasta Android nativa, ok? Então lá dentro dessa pastinha você vai ver todo o código nativo especialmente para Android. Se você tiver no Linux, ele vai gerar ali a pasta Android e vai gerar a pasta iOS. Porém, quando ele for gerar essa pasta iOS, você não vai ter todas as configurações lá dentro. Por quê? Porque ele precisa do Mac
para rodar o comando do pod install, né? E isso só está presente no Mac OS. Então, resumindo, para você ter a pasta Android e iOS, você precisa estar no Mac. Caso você só esteja usando o Windows, então você só vai ter a possibilidade de gerar ali o Android. Eu vou startar isso aí, né? Eu vou dar um Enter e ele vai me pedir ali qual é o meu package name que eu quero inserir nesse projeto. Então, eu vou chamar de com.icode.curso rn. E ele vai me gerar ali, como eu disse, uma pasta nativa Android. Show de bola! Deu um errozinho aqui. Por quê? Porque eu preciso instalar esse Sharp CLI, ok? Esse Sharp CLI aí, ele é importante que você instale. Então eu vou dar um npmi Sharp CLI. Beleza, ele instalou aqui para mim. E agora eu vou apagar esse carinha aqui, ó. Vou deletar e vou gerar mais uma vez o pré-build ali. Vamos ver se agora vai. Ok, agora foi. Ele só está dizendo ali que eu preciso instalar essa versão aqui em específico, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Vou dar um clear e agora que eu gerei essa pasta nativa, o que ele fez, tá? Ele agora pegou essas minhas fontes, tá, que estão dentro de assets, e colocou aqui dentro do Android. Beleza? Ele já carregou aqui dentro dessa pastinha Android. Agora eu simplesmente vou rodar npx expo run Android. E aí esse processo ele vai levar um tempo, ok? Então eu vou dar um pause nesse vídeo. E aí quando ele chegar no final, eu volto com vocês aqui. E acabou, galera. Aqui ele já compilou, né? Você pode ver que o APK foi gerado aqui, ó. Ele tá do lado até do Expo Go. E já tá com aquele ícone que a gente inseriu aqui no nosso asset, tá bom? Então esse ícone também, ele já aparece ali, tá? Inclusive o nome, curso RN 2024, que foi o que a gente inseriu aqui, ó. Ali, ó. Aqui, tá vendo? Isso tudo é essencial. E aí, no meu caso aqui, galera, ele demorou um pouquinho de tempo, tá? Porque isso também tá baseado na quantidade de internet que você tem aí, tá bom? Mas foi feito com sucesso. A princípio não é para dar nenhum erro, tá bom? Se você seguiu o que eu te falei lá na parte de configuração de ambiente, a ideia é você não ter problemas aqui, tá bom? Então se você teve, vai lá naquele vídeo que eu posso estar deixando aqui no card, que tá nessa mesma playlist, e vai lá ver se você tá fora daqueles pré-requisitos que eu passei lá, tá bom? Eu vou clicar aqui, né, para ele entrar no meu projeto. E olha só, se eu recarregar, ele recarrega como se estivesse no Expo Go, tá bom? Porque o que gerou aqui foi o que nós chamamos de Dev Client, tá bom? Então ainda tá dentro do Expo, só que tá em Dev Client, tá em desenvolvimento com o React Native. Então eu só saí do Expo Go, só isso, beleza? Mas continua sendo ali o Expo. E olha só que massa agora. Agora que já baixou as nossas fontes, já gerou o Development Build, agora só falta o que? Modificar o nosso texto. E aí, olha só, a gente pode fazer isso de duas formas. Uma é direta, tá bom? E a segunda, ele permite que você verifique se aquelas fontes realmente foram carregadas ou não. Por exemplo, imagine que você, antes de chamar as fontes aqui, você quer carregar e verificar se as fontes foram carregadas. Aqui ele vai até te dar um exemplo, ó, with use font hook. Então você instala esse Expo Splash Screen e esse Expo Font que a gente já tem, tá? E aí você consegue usar a Splash Screen, trabalhar ali com a Splash Screen baseado na fonte. Então, por exemplo, se a fonte estiver carregada ou ele tiver algum erro, tá? Você vai e esconde a Splash Screen. Porém, se ele não tiver carregado e ele não tiver erro, então ele vai retornar nulo, ou seja, não vai retornar nada. Agora, se ele carregou e não tem erro, beleza, ele vai cair aqui no return. E esse return, no nosso caso, seria o slot. Beleza, então essa seria uma das formas. A outra forma é forma direta. Eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de... Eu vou fazer aqui dentro mesmo, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho esse text style. E aí, no nosso caso do Tailwind,
a gente não consegue inserir, ou pelo menos eu nunca vi, né, a inserção de fontes do React Native diretamente no Tailwind aqui. Eu nunca vi, tá bom? Caso você já tenha visto, beleza, é só deixar aqui nos comentários, mas como eu nunca vi, eu tenho que fazer por base do style. Então aqui, ó, eu vou escrever style e vou chamar font family. E aqui, o que eu vou passar é o nome da minha fonte. Então aqui eu venho em fonte e, sei lá, vou passar esse Open Sun Bold. Vou passar aqui dentro, ó. Só o nome dela. Tá vendo? Mudou. Já mudou o estilo da fonte. Cara, fonte personalizada é muito bacana. Você não tem ideia disso. É muito bacana. Aqui, ó, eu vou passar style também. E vou passar fonte family. E aqui eu vou querer uma fonte regular. Eu vou passar esse light. Vamos ver como é que ele vai ficar com light. Vou passar esse regular. Talvez o regular fique melhor. Tá, agora ficou bem melhor. Olha só a experiência que você traz. Sem fonte. Essa coisa feia aí, tá bom? Que dependendo do dispositivo, a fonte nativa é até bacana, é até legal. Só que aí você abre portas. Quando você não usa fonte, né? Isso aqui é um ponto até interessante. Quando você não usa fonte, você abre portas para que outra pessoa ou o próprio usuário consiga modificar essa fonte nas configurações dele, tá bom? Então lá nas configurações dele, se ele modificar essa fonte aí, cara, você vai ter uma experiência horrorosa, certo? Então usar fontes personalizadas também pode te trazer uma precaução, beleza? Colocando fonte novamente, olha só que bacana, que lindo que ficou, né, galera? Ficou lindo demais. E aqui também a mesma coisa, se a gente tirar, vai ficar a fonte nativa. Se a gente colocar, vai ser a própria fonte do OpenSun. Você pode ver que ele não está recarregando e gerando essa fonte novamente, né? Ele já carregou a fonte uma vez e acabou. Você não precisa mais. Então, galera, é isso. Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Então, a gente viu dois conceitos muito importantes, que é você criar uma build de desenvolvimento, né? Então nem sempre você vai conseguir criar os seus apps dentro da ExpoGo, tendo o fato de que existem diversas bibliotecas aí que não tem suporte para ela. Então você pode gerar uma build de desenvolvimento. Eu já te mostrei isso nesse vídeo, tá? E eu te mostrei também como que você pode implementar fontes personalizadas. É muito importante que você use fontes personalizadas, tá bom? Porque aí você diminui o leque de possibilidades do cara ali modificar a fonte do seu aplicativo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.